muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and He's a Wild Man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Ted's dead, baby. Ted's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. João, você já esteve aqui em várias oportunidades, mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Bora, vamos lá. Meu nome é João Neto, eu tenho 30 anos, sou formado em jornalismo, estudo cinema por conta, moro em Jaú, interior de São Paulo, e de vez em quando eu tô por aqui pra gente poder comentar sobre alguns filmes. Você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar pros nossos ouvintes? Cara, eu vi um curta, que é um documentário de 2014, se eu não me engano, que chama Três Pedras para Jean Genet. É um filme que foi gravado em 2013, né? E vai acompanhar a Pat Smith narrando uma aventura delas, entre muitas aspas, em que ela se propôs a levar 3 pedras no túmulo do Jean Genet. Jean Genet é um dramaturgo, poeta francês. E aí ela vai contar nesse curta, né, como surgiu a admiração pelo poeta e por que de levar exatamente essas 3 pedras para ele, né? Qual é o motivo por trás disso? E é legal, assim, eu gosto muito do trabalho da Pat Smith enquanto cantora, né? E é legal porque você conhece tanto mais da Pat Smith e dessa conexão que ela cria com esse poeta, dramaturgo, mesmo sem ter conhecido ele em vida. E também é uma boa oportunidade para conhecer sobre a vida do Jean Genet. É um filme que trabalha muito nessa questão das delicadezas da vida dessas duas figuras incríveis, assim, cara. Vale super a pena ver, e a gente ainda não tá tem na Netflix, mas esse é um curta que tá disponível na Filmica. Então, se puderem, assistam, que vale super a pena. A Filmica tem uma seleção ótima, né? Tá, cara, eu assinei a Filmica no final do ano passado, fazia um tempo já que queria assinar, mas, enfim, as contas não estavam fechando, apesar de ser barato, assim, não ia conseguir. E aí um dia eu resolvi assinar e, cara, que curadoria deles, velho. Eu tô simplesmente adorando, assim. Sempre que eu tô em dúvida no que assistir, eu vou pra filme que pego algum filme que me chama atenção ali, sempre tem valido muito a pena. Legal. Do Jean Genet, eu só conheço o Diário de um Ladrão. E também só conheço o Diário de um Ladrão por conta de um filme que tem no Berubago que se chama O Diário de um Ladrão de Shinjuku, do Nagisa Oshima. Ah, que foda, cara. Ele tem um filme, né, que tem um cara que rouba esse livro. Olha só, esse filme eu não conheço, precisava parar para assistir. É muito legal, assim, tem no Internet Archive, mas é fácil de encontrar por aí, assim. Eu vou deixar anotado aqui para não esquecer, cara. Diário de um Ladrão de Shinjuku. Muito bom. Continuando, né, a gente falou semana passada sobre filmes de ficção científica dos anos 80, então agora a gente vai voltar um pouquinho para falar sobre filmes de ficção científica dos anos 50. Mas antes, eu queria saber de você como é que é a sua relação com a ficção científica, assim. Cara, eu sempre gostei muito de ficção científica, muito porque acho que na infância meu padrasto sempre me apresentou coisas diferentes, assim, pra assistir. A gente costumava ver junto Star Wars, passava na rede TV, a nova geração, se não me engano, e depois eu vi outras coisas. Então, o meu primeiro contato, assim, mais direto, que me fez gostar de ficção científica, se deu por produções para TV, né? Produções norte-americanas para TV. E aí, na adolescência, o interesse por literatura de ficção científica
foi aflorando. E aí foi um caminho meio que de mão dupla ali. Porque teve muita coisa que foi adaptada para o cinema, né? Se a gente pegar até mesmo, sei lá, 2001, coisas do Asimov, Eu, Robô. Então, muito essas obras literárias eu conheci de alguma forma no cinema e depois fui atrás dos livros, mas é algo que sempre me chamou muito a atenção, assim. Eu acho que eu tenho visto menos filmes de ficção científica com o tempo, mas, cara, é um gênero que sempre me fascinou muito. Você sabe que eu não, mas minha mãe gosta muito de ler também ficção científica, né? Então ela leu bastante coisa do Philip K. Dick, leu bastante coisa. Leu aquele Matadouro 5. Sim. E eu passei alguns anos, assim, não sabia o que dar de presente pra minha mãe, assim, Natal ou aniversário. Eu dava algum livro de ficção científica pra ela, porque ela adorava. Quer dizer, adorava não, ela adora, né? Literatura de ficção científica é um negócio, assim... É difícil você começar a ler e não se apaixonar, sabe? Eu acho que um livro que acabou me marcando bastante, que eu li na adolescência, foi Encontro com o Rama. Deixa eu procurar ele aqui. Do Arthur C. Clarke. O Arthur C. Clarke, que escreveu 2001, enfim. E me pegou muito, assim, sabe? E aí, a partir do momento que você é fisgado, né? Você é mordido pelo bichinho da literatura de ficção científica, você quer consumir mais, você quer experimentar mais coisas. Então, dá para entender a paixão da sua mãe por literatura de ficção científica. Agora, mais especificamente, vamos falar sobre filme de ficção científica dos anos 50. Como é que é a sua relação com esses filmes, né? O que você acha desses filmes? É interessante porque, de certa forma, a ficção científica ela se apoia muito numa forma de acabar traduzindo muito do sentimento da época em que ela está sendo produzida, né? E acho que isso não é diferente na ficção científica da década de 50. Na realidade, eu sinto que esses trabalhos, sejam eles grandes trabalhos com grandes orçamentos ou trabalhos menores, com orçamento um pouco mais modesto, eles acabam conseguindo traduzir muito de sentimentos coletivos da época, né? E aí a gente pode olhar para filmes que vão tratar desde o medo da chegada do comunismo e de comunismo se infiltrando nas comunidades americanas, né? A gente pode falar, sei lá, de Vampiros de Almas, por exemplo. Até outras questões que também acabavam surgindo ali no seio das comunidades, como os dois filmes que a gente vai acabar discutindo hoje. Então, é legal ver como isso acaba sendo muito bem articulado ali dentro dessas obras que são adaptadas na década de 50, né? Como um sintoma social, como uma forma de encarar essas narrativas que permeiam o momento histórico, né? E transferir isso para momentos de invasão alienígena, de descobertas maravilhosas, descobertas também horrorosas. Eu gosto muito, cara. Eu acho que é o tipo de cinema que acaba sempre encontrando um espaço mesmo fora dessa época. Ele, claro, representa, né, essas questões de um determinado período, mas os bons filmes acabam prevalecendo além deles, né? Uhum. Você falou do Red Scare, né, do medo do comunismo, com Vampiros de Alma, mas também o medo da energia nuclear também está presente no cinema, né? A gente vai ver tanto Godzilla, que a gente fez um episódio sobre Godzilla ano passado, né? E outras coisas, outros filmes, né? Filmes geralmente de monstros gigantes, geralmente tem um componente atômico, né? Seja o Tarântula, o ataque dos caranguejos assassinos, o ataque das lesmas gigantes, né? Você tem uma ideia, assim, ficção científica de monstro dos anos 50 é sempre um monstro gigante, né? Você já reparou? Sim, é aquela questão, né? A gente está, a partir do momento em que o mundo começa a lidar com uma
força, uma energia que a gente não sabe exatamente quais são seus desdobramentos, sobra esse espaço para você imaginar, né? Como a vida na Terra acaba sendo afetada por isso. E aí surgem essas anomalias que acabam preenchendo esse vácuo, né? Uhum. Eu lembro que eu ouvi em algum podcast há alguns anos atrás, né, o apresentador falando isso, falando os filmes de anos 50 de monstro era sempre um monstro gigante, essas coisas assim. Já os dos anos 70, né, é sempre assim um enxame de monstros, né, assim, tipo, que nem aquele Phase 4 do Saul Bass, né, que são assim, tipo, as formigas atacando as pessoas. Tem até outro filme que não é ficção científica, aquele Long Weekend, também, que são os animais atacando as pessoas, né? Então, ele diferencia os monstros de ficção científica dos anos 70 para o dos anos 50. E é legal ver que meio que funciona em ciclos, né? A ficção científica ela acaba se renovando e incorporando novos elementos, novas discussões, né? Uhum. E você falou que ficção científica sempre traz um quê do tempo, da época, né? Eu lembro que o Jonathan também falou isso no episódio passado, que a gente falou sobre Inimigo Meu, que também tá lá no contexto, né? No contexto de uma nova Guerra Fria, né? Que veio depois da Detente, né? Com o Reagan, né? Com a Guerra nas Estrelas, essas coisas assim. E esse filme... E os filmes dos anos 50 estão justamente no momento, né, no fervor da Guerra Fria, né? Primeira Guerra Fria, que surgiu lá depois da Segunda Guerra. Esse momento pós-guerra é um momento de muita incerteza, muita instabilidade, né? E, como eu disse, é um momento em que a gente está lidando com uma nova possibilidade de arma, de força, de energia que abre essa margem, né, de insegurança, né? O que vem depois disso, sabe? A gente chegou num ponto em que houve uma mudança tão grande de paradigma, e aí a gente pode falar tanto da questão de como as guerras acontecem e a extensão delas, como o mundo é impactado por elas, quanto o que fica depois, né, dessa guerra, o que fica depois desse momento, né, de ruptura com o que a gente conhecia do mundo, de como o mundo era encarado e quais eram os desdobramentos desse mundo, né? Então é curioso a gente poder observar essa mudança tão de perto. E agora eu tava vendo aqui a lista de filmes de ficção científica dos anos 50 e me dei conta, né, que tem 2 filmes, calhar tem mais, que foram feitos nos anos 50 e foram refilmados nos anos 80, né? Tô falando do Enigma do Outro Mundo, né, que é o Monstro do Ártico. Sim. Dos anos 50 e A Mosca. Do Cronenberg, né? Uhum, que o original tem o nome de Mosca da Cabeça Branca. Querendo ou não, são filmes que... É aquilo que a gente tinha falado, né? Acho que os filmes, quando conseguem incorporar elementos que, assim, se perpetuam, né? Eles acabam também se perpetuando através do tempo. Eu acho que é legal a gente observar... Acho que, de repente, até valeria um episódio comparando esses 4 filmes, porque são filmes com abordagens completamente diferentes, né? São filmes com percepções completamente diferentes. E pode fazer um também com as 3... São 3 ou 4 versões do Vampiro de Almas? Acho que são 4? Acho que são 4 versões. São 4, né? Pô, seria interessante pra caramba, hein? Né? Falar dos 4, falar da versão de 78, que é a minha favorita, a do Abel Ferrara, que é de 93. E qual é a outra? Eu não lembro da outra, mas eu sei que tem. Não tem? Aqui tem mais uma. Aqui. Tem o Invasão. A Invasão com acho que é a Nicole Kidman, não é? Esse eu não vi. Eu também não vi ele. Eu ia falar de um que também é influenciado pelo Body Snatchers, né, saindo assim, pegando uma tangente enorme, que é o
prova final, The Faculty, os alunos começam a suspeitar que os professores são extraterrestres. É do Robert Rodrigues, né? Exatamente. Esse é um bom filme, cara. Enfim, mas olha, já fica aí a ideia para alguns episódios que a gente pode fazer num futuro próximo, hein? Uhum. E quando se fala de ficção científica dos anos 50, quais são os filmes que vêm à mente, assim, pra você, assim? Cara, o Vampiro de Almas, né, que a gente já tinha comentado, eu acho que é um dos filmes que eu mais gostei de ver, né? Eu gosto porque essa coisa da paranoia com os comunistas me pega muito, né? É muito sintomático, realmente, do quanto a propaganda norte-americana acabava, né, penetrando muito assim na psique das pessoas, né, gerando essa instabilidade total assim nas pessoas, né? Nossa, o meu vizinho pode ser um comunista e meu Deus do céu. E é legal ver isso traduzido a partir dessa metáfora, né? O Homem no Terno Branco, eu gosto dele porque ele tem essa pegada de ficção científica, mas ele também abraça um pouco a pegada da comédia no filme, então ele consegue transitar nesses dois gêneros muito bem. Godzilla também é um filme que eu gosto muito, e é o filme de monstro que me acompanhou e me acompanha até hoje. Acho que tem um filme dele que saiu ano passado que eu precisava ver, que é o Minus One, se não me engano o nome. Tá super bem falado, mas infelizmente aqui na minha cidade não veio. Mas assim, e eu como eu falei, eu acho que num primeiro momento, o meu primeiro contato foi com muita coisa feita pra TV, né? Tem uma série chamada Além da Imaginação, The Twilight Zone, que, cara, era uma série boa, assim, porque cada episódio era focado numa história fechadinha, né? Cada episódio trazia um problema, um dilema para ser resolvido, e conseguia contemplar, de certa forma, meio que tudo que poderia acontecer num filme de ficção científica. Ele teve um remake, se não me engano, em 2019. O Jordan Peele era o produtor e apresentador da série. E também é o tipo de produção que eu conheci por conta do meu padrasto, assim. Então, acho que são as que mais me marcaram, assim, são essas produções. Você tem produções assim que mais te pegaram também, Thiago? Eu acho que é incontornável, né? O Vampiro de Alma. Eu acho que Vampiro de Alma é um filme que eu acho que resume muito bem os anos 50 para mim, assim, de ficção científica. É uma pena que nós dois vimos, porque eu adoraria falar sobre esse filme. Você tem também esses que eu falei que foram feitos remakes nos anos 80, né? O Monstro do Ártico e a Mosca de Cabeça Branca. Eu acho... A gente não pode deixar de falar que tem um filme nacional de ficção científica nos anos 50, que é o Nem Sansão, Nem Dalila, que é o Oscarito viajando no tempo de volta aos tempos bíblicos. E, claro, tem um que é interessante, que é o Planeta Proibido, que é uma adaptação da Tempestade do Shakespeare, né? Sim. E o legal é isso, assim, sabe? Ficção científica, a gente pode elencar vários filmes e cada um deles vai ter uma particularidade, uma necessidade própria, sabe, de lidar com as suas questões que não necessariamente tem nada a ver com outra. A gente escolheu filmes que falam de invasão alienígena, mas, sei lá, tem filmes como, por exemplo, A Mosca da Cabeça Branca, que vai tratar sobre cientista maluco, que, de certa forma, também tá ligado ao gênero de horror, mas aqui a partir de uma outra perspectiva, né? E é legal isso, assim, como
o cinema de ficção científica consegue ser múltiplo, né? A gente trabalha N variantes ali e o resultado acaba sempre sendo muito diferente um do outro. Quer dizer, em alguns casos, né? No caso de hoje, os filmes eles se parecem demais. Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores escolhemos um tema. Hoje foram filmes de ficção científica feitos nos anos 50. Então, eu escolhi um filme dentro desse tema, ao qual o João ainda não havia assistido, e ele escolheu um ao qual eu ainda não assistira, né? Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Thiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? O Dia em que a Terra Parou, de 1951. O filme foi dirigido por Robert Wise, com roteiro de Edmund H. North, baseado na história de Harry Bates. Estrelam no filme Michael Renner, Patricia Neal e Sam Jeff. Um disco voador pousa em Washington, capital dos Estados Unidos. Seu único ocupante é Klaatu, Michael Renner, um ser humanoide que pede paz aos terráqueos. Confundido com uma criatura perigosa, Klaatu é atingido por um soldado. O ataque desperta a fúria de Gort, Lock Martin, um robô que acompanha Klaatu e tem por missão protegê-lo, o que resulta na destruição do Capitólio. Klaatu ordena que Gort cesse o ataque, aceitando ser levado a um hospital para conhecer melhor o estilo de vida dos humanos. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. E, mais uma vez, a sinopse não mostrando, porque não vi a destruição do Capitólio, ele confundiu isso com Independence Day, né? Na verdade, a destruição ali é das armas, né? Armas. O que reforça a mensagem pacifista, né, que o Klaatu trazia para a Terra, né? É curioso porque o meu primeiro contato com essa obra foi com uma outra versão, a versão de 2008, né? Que a gente tem o Keanu Reeves como protagonista, ele interpreta o Klaatu. E assim, eu não tenho uma boa memória dessa primeira versão, tanto que eu lembro de ter alugado o DVD e visto uma única vez e não quis voltar para rever. E tendo a oportunidade de ver essa primeira adaptação, me faz perceber o quanto essa primeira adaptação é muito melhor do que a versão que foi feita em 2008. Assim. Talvez porque ela esteja mais de acordo com o tempo em que ela foi feita, né? Eu acho que, como a gente já tinha discutido previamente, né? O lance de absorver o zeitgeist, né? Que é a questão do tempo, né? Em que ele foi feito, está muito presente ali. Esse momento pós-guerra, esse momento de completa incerteza, desconfiança, trazendo isso para dentro do filme, né, para dentro da discussão, me faz perceber que o filme ele trata dessas questões de uma forma muito pessimista, até pela forma como ele vai terminar. Isso a gente pode discutir depois, né? Mas é uma ideia de que a solução para um momento em que a gente consiga conviver em paz, distante de guerras, não está aqui entre a gente, cara. Isso vem de fora. Isso vem de seres superiores e que já estão em outro estágio de vida em que a guerra foi deixada para trás. E é legal ver isso porque o filme ele vai tratar desse personagem alienígena não nessa vertente mais de um medo constante, pelo menos não necessariamente das pessoas mais próximas ali a ele. Na verdade, há um medo desse desconhecido, há um medo do que ele pode trazer, mas isso é muito mais incitado, instaurado pela mídia e pelo próprio governo do que necessariamente pelas pessoas, né? Então é legal ver como isso acaba ajudando a conjecturar essa ideia, né, de que o momento é tão delicado, tão inseguro, tão instável, que a remota possibilidade de conviver em paz é suprimida pelo egoísmo, né, dos seres humanos. Eu gostei muito assim do filme. Acho que, como eu falei, como ele acaba se
aproximando mais da época em que ele foi feito, né, dos dilemas que estavam presentes na sociedade na época em que ele foi feito, ele me soa melhor, ele acaba sendo melhor conduzido do que no remake que foi feito em 2008. Sem falar, claro, que eu gosto muito dessa versão mais clean, assim, do design da roupa do alienígena, da nave, do próprio Gort. É uma coisa chapada, acinzentada. Apesar de ser um filme preto e branco, ele transmite essa ideia, né, de uma coisa mais acinzentada, distante do que a gente vê ali na Terra, né? Então, essa escolha também por uma estética que privilegia essa uniformidade, transmite essa sensação de algo estranho, de algo diferente do que a gente vê por aqui. Além, é claro, também da questão da trilha sonora, né? Acho que desde o começo isso fica muito bem pontuado. Uma coisa que, para mim, é meio que difícil de distanciar é a questão da trilha sonora da ficção científica, porque acho que são duas coisas que caminham muito, muito próximas. É algo muito, muito marcante, assim, da ficção. Eu gosto do filme porque ele faz essas escolhas, essas conexões de forma muito, muito clara, assim. E acho que também o uso que ele faz dos efeitos especiais aqui acaba ajudando muito na forma como a gente entra no filme, né? O filme ele faz questão de incorporar todos os cenários a esses momentos de interação entre os seres alienígenas, né? O momento da chegada, que é filmado, eles se aproximando do Capitólio, a nave pousando, e tem uma certa veracidade, uma certa realidade ali, claro, dado as questões técnicas da sua época, que, não sei, para mim é algo muito... Existe um esmero ali, existe um cuidado na hora de transpor isso para a tela. Eu antes de assistir esse filme, alguns anos atrás, mas antes de assisti-lo, eu conhecia ele por duas referências, né, que fazem a esse filme em outros dois filmes, né? Um é o Uma Noite Alucinante 3, né, o Army of Darkness. Você sabe, né? Tem aquela hora que o Ash tem que pronunciar a frase, né? O Klaatu Barata Nikto. Klaatu Barata. E aí ele se enrola. E aí é desse filme, né? Quando você vê esse filme, você fala assim: é daí que o Sam Raimi tirou. É uma ótima referência. Uhum. E a outra referência é logo no começo, né? Que eu ia até te perguntar se o Michael Raimi estava doente enquanto ele estava fazendo esse filme, né? Porque tem aquela frase do Rocky Horror Picture Show, né? Logo no começo, a primeira frase da música, da abertura, o Science Fiction Double Feature é... Michael Raimi was there the day the earth stood still. But he told us where we stand. E aí, mas eu revendo agora, eu reparei como esse filme é de propaganda, né? A gente falou isso, foi quando? Foi quando a gente estava falando do cinema soviético, que as pessoas acusam o cinema soviético de ser propaganda. Agora, esse daí também, né? Esse daí tem uma hora que ele vai lá no monumento ao Lincoln, e aí lê a coisa e fala assim: nossa, essa frase foi dita por um grande homem. Eu preciso falar com uma pessoa assim, sabe? Então, sabe? E mais, né? O presidente americano, nossa, levou as informações que o Klaatu tinha, que queria conversar com todo mundo, mas foram os soviéticos que não quiseram. Os soviéticos exigiram que fosse em Moscou a reunião. Malditos soviéticos. E aí os ingleses falaram assim: não, nós só aceitamos se for em Washington. E aí não sei o que, mas os Estados Unidos, o presidente... Mas aí depois você vai ver como é que o exército americano chega a matar o Klaatu quer dizer, dá tiro no Klaatu 2 vezes, né?
Sim, é aquilo, né? A gente atira primeiro e as perguntas vêm depois. E aí tem uma hora que fala que ele tem que ser caçado como um animal, e aí umas coisas horrorosas, assim, né? E o pior é que nessa hora é um momento em que ele ouve, né? Ele tá à mesa com a família da pensão em que ele tá vivendo, e ele tem que lidar com esse tipo de atitude sendo instigada, né? A gente tem o radialista ali falando, né, sobre essa ameaça e que a gente não sabe exatamente quem ele é, e que por isso a gente precisa exterminar ele, caçar ele como um animal. Esse monstro precisa ser detido, né? Eu também gostei, eu fiquei impressionado que, assim, o ator que faz o Gort é uma pessoa, assim, tipo, não teve... Porque no começo eu achei que era composição, assim, né, que não era uma pessoa que tinha esse tamanho, mas não, né, o Gort era um ator, Lock Martin, né, que era um cara que tinha 2,31 m. É muita coisa, né, velho? E isso fica muito aparente na cena. E é legal eles incorporarem isso, né? Porque dá uma certa. Como eu falei, há um esmero por conta dos efeitos práticos, né? Que eles usam ali. E incorporar um ator desse tamanho à cena traz uma imponência, né? Traz essa questão de ameaça, porque é uma figura completamente ameaçadora, sem uma feição humana, ele tem aquele visor que abre, e esse tamanho dele todo ajuda. Eu acho que eu comentei meio com um passant, assim, mas eu gosto de que, por conta de ser um filme realmente que ele aspira um possível desdobramento de evolução humana, né? Tem essa questão do Klaatu vir para cá com essa mensagem de paz, essa mensagem de união, e obviamente uma preocupação excessiva com a questão das armas, né? E o quanto isso pode colocar a Terra em rumos de autodestruição. Então existe essa esperança de que a Terra abrace essa causa, mas, enfim, o medo supera qualquer tipo de esperança, né? O medo do desconhecido, o medo de confiar nessa figura que vem do espaço, né? E o filme não se nega a simplesmente relegar aos humanos o destino que eles realmente escolheram, né? Então, apesar de ter essa chance de mudança, apesar de ter essa oportunidade de entender um propósito maior de união em paz, de certa forma os humanos estão destinados a essa autodestruição. Mas assim, a mensagem final do Klaatu, eu senti uma ligeira ameaça, né? Que ele fala assim, ou vocês se juntem a nós e vivam em paz, ou continue o vosso caminho atual, e enfrentem a destruição, assim, no sentido de que a gente vai trazer a democracia para a Terra, né? Parece como se as nações imperialistas ficam falando para os outros países. Falam assim, se não fizer o que a gente quer, a gente vai trazer a democracia para vocês. Não, e eu acredito que é muito isso, assim. Mas, sei lá, ele vem de uma forma pacífica, de certa maneira, né? Ele tenta caminhos para dissuadir a raça humana a abrir mão dessas bombas nucleares, né? Porque eu acho que é isso, assim. Tem um start de mudança. Eu acho que a partir do momento que eles atiram no Klaatu pela segunda vez, que ele realmente morre, né? E aí ele é levado pra nave pelo Gort. E aí quando ele volta, ele já volta full modo imperialista, né? De lidar com a situação. E é isso, né? O filme meio que se despede da gente com esse tom de ameaça, né? A gente passou décadas, né, sem mencionar o uso de armas nucleares, e agora, né, o pessoal fala indiscriminadamente em usar, né, bombas nucleares, né, seja no caso da Palestina, né, que Israel fala que tem que
disparar a bomba atômica pro... É complicado, né? É difícil, cara, porque assim, a gente está lidando com desdobramentos da nossa história recente, ainda até hoje, né? A gente tem a questão, por exemplo, de Hiroshima e Nagasaki, ainda é uma ferida. O ano passado, o Nolan lançou o Oppenheimer e houve um certo tipo de protesto por parte da comunidade japonesa, porque a forma como ele aborda as questões referentes à bomba, para eles foi algo muito dessensibilizado. Então, é uma medida que deixa chagas ali que é preocupante, sabe? Pensar que esse tipo de discussão ainda está ocorrendo hoje em dia. Eu não sei, o que você achou do Bob? Tem o filho da personagem principal, né, da Patricia Neal, né? Ela tem um filho que ela é viúva, né? O marido morreu na guerra, ela tá namorando com um cara que é horroroso, né? Porque o cara, na primeira oportunidade, já quer entregar o Clato para as autoridades, mesmo ela pedindo para não fazer isso, ele fala assim: ah, não, a gente discute isso depois, você vai ver que eu tô certa. Ela fala assim, aí ela já desiste do noivado, né? Porque o cara é um... Sim. O Bob, eu sinto às vezes que existe um... Ele é útil até um certo momento e depois eles trocam isso por um romance. Não sei se é bem um romance, mas por um interesse amoroso entre o Clato e a personagem da Patrícia, né? Porque existia já uma conexão bem estabelecida ali entre o Bob e o Clato. Eles passam até de juntos, tem esse momento pavoroso em que eles vão até a estátua do Abraham Lincoln, vão no cemitério, eles vão ver a nave, eles vão até a casa do professor. Então a gente já tinha uma conexão bem estabelecida ali entre eles, né? E aí a figura da mãe meio que acaba substituindo, tanto que a gente, depois que ele conta pra mãe, né, da descoberta dele sobre o Clato, ele é meio que colocado de escanteio e ela assume esse centro de interesse ali da narrativa, né? Eu acho que eu preferiria se a gente tivesse a presença ainda mais constante da criança ali. Para mim faria mais sentido do que essa troca que ocorre ali no meio, mas não sei, eu gosto, assim, acho que é um personagem que traz uma leveza para a história, um menino que ainda está descobrindo sobre as coisas do mundo, é um menino que está aberto para essa conexão, mas também revela essa faceta de medo dele, né? Porque a partir do momento que ele descobre que o Carpenter, né? O Carpenter é o Clato, ele tem uma certa aversão, né? Ele, num primeiro momento, se mostra empolgado em tentar descobrir quem é o alienígena, onde ele tá. E quando isso ocorre, tem essa necessidade de distanciamento dele, né? Eu lembrei agora, tem uma cena que eu gosto desse filme, que o Carpenter, né, que é o Clato, ele tá sem dinheiro, e aí ele vira, aí o Bob tem $2, ele fala assim, eu posso, você troca esses $2 por duas dessas pedrinhas que eu tenho, eram 2 diamantes, assim. Aí o cara falou assim, não, eu troco sim, mas você não pode falar pra minha mãe porque ela não gosta de saber quando eu roubo. Ai, caramba. E é justamente esses diamantes que dão parte da ideia de que aquilo que o garoto viu e contou pra mãe pode ser verdade, né?
É o momento em que eles confirmam, né? A partir do momento que aqueles diamantes são de material que ninguém nunca viu na Terra, a gente pode ter certeza de que aquilo não é terrestre. Então, provavelmente, a pessoa que entregou eles também não é, né? Mais alguma coisa? Não, acho que não. Na verdade, eu acho que tem alguns momentos muito bons e que eu acho muito inspirados do uso da fotografia, em que ela parte para a questão de luz e sombra. O momento em que o Clato chega na pensão e que ele tá na contraluz, assim, e todas as pessoas da pensão estão na sala assistindo TV, e ele traz esse tom de certa ameaça, né? Até o momento em que o Clato e a personagem da mãe ficam presos no elevador, e tem também essa questão da sombra sendo utilizados ali. Para mim, assim, acaba sendo uma maneira muito inteligente de lidar com a incerteza e o medo, né, que estão rondando aquele momento, né? O momento em que eles estão no elevador é um momento em que acabou a energia no mundo, então existe um medo, né? A mãe tá lidando e tentando processar a informação de que o Carpenter é o Clato, né? Então tem esse receio, essa coisa de estar tateando escuro e não saber exatamente se confia ou se não confia. E a chegada dele na pensão também, porque é aquele momento em que eles estão ouvindo sobre esse ser desconhecido e ele aparece, né? Grande, assim, imponente e completamente desconhecido. Eu gosto disso, cara. Eu gosto dessas escolhas formais. Você falou dessa parte que é a parte que é do título, né? Que é o dia que o mundo parou, que fica sem energia. E aí, quando eu vi, eu falei assim, peraí, eles vão... Ah, não, mas não vai machucar ninguém. Aí eu falei assim, peraí, quem que tá no avião e nos hospitais? Aí depois falaram assim, não, no hospital e nos aviões continuaram. Eu falei assim, tá bem... Como é que ele faz? Como é que ele conseguiu fazer isso? Eu falei assim, olha, vou acabar com a energia do mundo inteiro, só deixar dos hospitais. Mas, e é foda, né? Porque é um pensamento que vem muito assim na hora. Tipo, caralho, eles são muito cruéis, cara. Mas ele conserta isso no último segundo, sabe? Tipo, não, os hospitais, aviões e o que mais for de vitalidade para vocês humanos tá funcionando aí. Então não se preocupem. Eu gostei do filme. Você gostou, então? Eu gostei bastante. Até em comparação com o filme que a gente vai comentar em seguida, eu acho ele mais bem resolvido, assim, tanto em questão de como ele vai abordar, né, as temáticas ali que ele quer comentar, até mesmo com as questões visuais, né? Eu acho que algumas coisas são meio que espelhadas, mas no geral ele acaba saindo um pouco melhor. E em relação ao de 2009, que eu não vi? Então, é um filme, eu acho ele problemático, mas eu posso também estar sendo muito injusto, porque como eu falei, eu vi ele em quando ele saiu em 2009, 2008, eu devia ter 14, 15 anos. E depois eu nunca mais peguei pra ver, assim, mas a época eu já não tinha gostado. É basicamente a mesma história, com algumas poucas mudanças. A mãe ganha um papel um pouco mais de destaque, ela não é só uma secretária, ela é, acho que, uma cientista. Mas basicamente o plot é o mesmo. Só que eu acho que ele... É como eu falei, como ele no momento em que a primeira versão saiu, ela tinha essas questões para serem mais urgentemente resolvidas, né? Tinham essas questões do momento que precisavam ser discutidas. Quando eu penso, né, a época, ele me parece fazer muito mais sentido, principalmente pela forma como ele é construído, sabe? Agora, quando a gente pega a versão de 2008, 2009, olhando para ele, assim, eu sinto que talvez por estar lidando com a questão desse receio atômico, ele não se justifica tanto, porque, bom, os Estados Unidos meio que já tinha superado essa questão, pelo menos para ele já estava resolvido, e de 2001 em diante, pós 11 de setembro,
o grande mote na indústria hollywoodiana era essa questão de como havia um perigo exterior que precisava ser exterminado. E eu acho que ele acaba se perdendo um pouco nessa forma como ele acaba tentando assimilar também essa parte desse conteúdo. Então, ele acaba tentando servir tanto aos propósitos que eram discutidos lá na década de 50, quanto a esses propósitos de 2001 para frente, né? Então, sei lá, para mim é um filme que acaba se perdendo na forma como ele vai abordar essas questões. Mas não recomendo, viu? Assim, claro, obviamente, assista se você achar que deve, mas não é um bom filme. Entendi. Vamos para o próximo filme? Qual foi o filme que você escolheu para mim, João? Vênus Ataca, de 1954. O filme foi dirigido por Burt Balaban, que por acaso é primo do Bob Balaban, né? aquele ator que já faz muito filme com o Wes Anderson. Ah, eu não sabia, cara. Ele é primo do Bob Balaban, com o roteiro do Hans Jacobi, baseado na história de Desmond Leslie. Atuam no filme Patricia Neal, Helmut Dentin e Derek Bond. Um estranho de Vênus pousa na Grã-Bretanha e desenvolve um laço afetivo com uma jovem americana. Ele vem com aviso aos líderes da Terra que eles devem eliminar todas as armas nucleares se quiserem que os povos do sistema solar sobrevivam. Essa sinopse vem do IMDb. Quando fui procurar esse filme, eu vi que era tido como uma espécie de remake do Dia que a Terra Parou, né? Aí procurando, até você acaba vendo que ele foi lançado nos cinemas na Grã-Bretanha, em outros países, mas nos Estados Unidos foi direto para televisão, porque o dia que a Terra Parou ainda estava em exibição nos cinemas e os distribuidores não queriam entrar em conflito com a Fox. Mas lembra bastante, né, do filme. Tem algumas diferenças que eu achei, algumas boas, outras nem tanto, né? E dá pra ver que tem um contingenciamento de orçamento, né? O filme praticamente só se passa numa pensão, né? As coisas os efeitos especiais, eu acho que ficam muito a critério da nossa imaginação, né? Que nesse caso, o alienígena não quer se disfarçar de humano, né? Ele já se apresenta como venusiano e quer e busca, né? Mesma coisa do outro, né? Fazer uma reunião com os líderes mundiais, né? Mas acaba encontrando barreiras políticas, diplomáticas, né? A falta de vontade do governo em atender seus pedidos. E é curioso, Thiago, eu não tinha... Meu primeiro contato entre esses dois filmes foi com Estranho de Vênus, né? E aí quando eu parei pra ver o Dia que a Terra Parou, eu falei, nossa, cara, mas são filmes muito parecidos, porque o plot é praticamente o mesmo, é um cara que vem do espaço com uma missão pacifista, se envolve com alguém da Terra e... Com a mesma mulher. Exato, sabe? E aí depois, na hora que você falou que não, é basicamente um filme não autorizado que adapta a mesma história, o mesmo livro, eu falei, caralho, tá aí, tá explicado. Tanto que você falou que usa até a mesma atriz, né? A Patricia Neal. Cara, é muita cara de pau, pelo amor de Deus. E nesse daí, enquanto o Dia que a Terra Parou, você não tem assim uma coisa muito clara da relação afetiva dos dois, nesse daqui não, nesse daí a relação é mais explícita, né? Mas totalmente, desde o começo, né? Existe um certo maravilhamento assim dela com essa figura que veio do espaço, porque ele salva ela, né, na história. Ela sofre um acidente de carro, ele encontra ela, ele cura ela. Na verdade, ele tem essas pequenas boas ações, ele cura ela, cura o dono do bar / pensão, e
existe uma certa admiração. É um filme que eu gosto, assim, como eu falei, eu acho que ele é um pouquinho menos bem resolvido. Claro, também existe essa questão de grana, né? Enquanto no Dia em que a Terra Parou a gente tem um trabalho mais visualmente possível e suntuoso, a gente tem uma puta de uma nave, a gente tem um puta de um robô gigantesco que atira laser e faz as armas simplesmente virarem cinzas. Aqui a gente tem ele com um aparelhinho comunicador que é um disquinho e, assim, é isso, sabe? É o que dá pra fazer. Mas é um filme que, basicamente, como eles partem do mesmo ponto, eles bebem da mesma fonte, né? Eles têm abordagens que são próximas, mas diferentes. Como eu falei, eu acho que o Dia em que a Terra Parou consegue ser um pouco mais sofisticado em algumas escolhas formais dele. Mas esse aqui, eu acho que ele acaba sendo talvez um pouco menos um pouco menos propagandista, né? Principalmente por não ter sido feito nos Estados Unidos. Sim, e também a reação dos diplomatas e membros do governo é mais verossímil também, eu acho, né? Porque eles, não, claro, a gente tá aqui querendo ajudar, mensagem pacifista, beleza. E aí o objetivo deles era capturar a nave, assim, eles queriam aprender como é que porque a nave, ela se locomove por meio de magnetismo, então eles queriam aprender essa tecnologia. E para isso eles queriam roubar a nave dos ETs, né? Sim. Eles fazem uma armadilha com ímã gigante para capturar a nave, né? E eu acho que isso é muito mais verossímil, né, dentro do ponto de vista das potências militares do que não, tá, a gente vai ouvir né? Como eu falei, né, fica tudo na imaginação, né, porque a ameaça que o estranho, né, porque nesse filme ele não usa nomes, e é uma coisa que eu acho estranho, né, porque o cara vem sem se apresentar, o cara em nenhum momento ele quis se misturar com os humanos, né, ele já logo de cara fala que não tem pulso, né, na hora das impressões digitais, ele mostra que ele não tem impressão digital igual dos humanos, né? Mas mesmo assim ele conhece muito, ele consegue falar em todas as línguas possíveis, né? Tem uma hora que eles dão um jornal para ele, pedem para ele ler em espanhol, que ele lê em espanhol com sotaque italiano, mas lê. Você reparou isso? Verdade, cara. Espanhol com sotaque italiano. Aí, depois ele lê em alemão, depois ele lê em italiano, depois em francês, depois em russo. Né? E em russo é puro show-off, né? Não, agora eu vou ler em russo, vocês não pediram, mas eu vou dar uma palhinha em russo para vocês, para mostrar que eu sei. Ou seja, já que ninguém sabe russo, ele podia falar qualquer coisa. É que nem aquele homem que sabia javanês, né? Como ninguém sabe. Ai, cara, isso é ótimo. Mas aí ele vai e cura o dono do bar, da estalagem, e meio que fica lá no... Mas diferente do Carpenter, ele fala que ele não tem dinheiro, nunca pagou imposto na vida. Eu acho que os neoliberais devem ter adorado essa passagem, né? Que em Vênus não tem imposto. Apesar de tudo isso, ele resolve arranjar um emprego, né? Ao contrário do Carpenter. Ele fala assim, eu não tenho dinheiro, mas eu posso trabalhar para você. E aí ele vai trabalhar como jardineiro. Sim. E até achei meio anticlimático, porque eu tava achando que depois de algum tempo ia estar tudo crescido, tudo florido, né? Mas não, fica por isso mesmo, né? Depois... que é aquilo, né? Ele até trabalha lá um pouquinho e tal, mas ele tava muito mais interessado em passar um tempo no lugar secreto com o interesse amoroso dele do que trabalhar mesmo, né? A Patricia Neal, mais uma vez, tem um namorado intragável.
Ela tinha azar nesses filmes, né? Tem, cara. Um dedinho podre, sabe? Pra arrumar interesse romântico, que pelo amor de Deus. O namorado dela é um diplomata, é um membro do governo, alguma coisa assim, e logo de cara já tá querendo passar o cara pra trás. É um babacão, né, cara? Uhum. Né? Mas o cara consegue ler a mente. Mas então ele consegue adivinhar o que as pessoas estão pensando. Mas mesmo assim, né, não evita, né, que eles planejem isso, que eles roubem o aparelhinho, o rádio, que eles se comunicam com a nave. Mas aí ele ao contrário do personagem do Dia que a Terra Parou, né, ao contrário do Tom Stevens, ele tem uma mudança, né? Ele no último minuto ele resolve ajudar o estranho, né? Mas é aquela, né? Resolve ajudar porque o dele tá na reta. Resolve ajudar porque se ele não ajudar, ele vai ser obliterado com todo mundo. Então vamos correr atrás do aparelhinho porque eu não quero ser obliterado. Mas o milico queria, você viu, né? O cientista não queria, mas o militar falou assim: não, vamos prender. Já tava. Cara, ele tava quase lambendo os beiços, sabe? Esfregando a mão assim. Total, cara, que nem cartoon. Não é? Como se. E aí, porque ele falou, né? O estranho falou que se a nave fosse capturada, eles iam fazer um buraco na atmosfera, iam concentrar os raios solares, né, naquela região e ia exterminar essa região, né? Que, assim, por um lado a gente acha que é a Inglaterra, mas fica meio nebuloso, né? Porque tem algumas coisas que parece que não tem a ver, assim. Eu digo, né? Em alguns aspectos, né? Você vai o filme lembra um pouco que é a Inglaterra, né? Porque o pessoal, né, usa mão inglesa, sim, né? Mas ao mesmo tempo eles falam de presidente. Você, em vez de falar em primeiro-ministro, né? A arquitetura do lugar, né? Parece mais uma coisa germânica. Ele acaba sendo um amálgama, né? Ele traz várias coisinhas ali para criar aquele mundo fictício, né? Sim, ele não tem essa preocupação de verossimilhança, né? Com nenhuma nação. Ele vai meio que pegando elementos aleatórios e construindo aquele mundinho. E, não sei, eu achei isso interessante, por acaso, né? Sim, eu gosto que no começo, né, quando ele ainda não se revelou completamente como um alienígena, o diretor escolhe sempre filmar ele de costa, né? Isso eu achei interessante isso. É legal, né, cara? Uhum. Porque a gente sabe tanto quanto aquele personagem, quanto as pessoas que estão interagindo ali com ele. Então, até o momento em que ele se revela realmente como um alienígena, a gente não faz ideia de qual é a cara do sujeito. A gente não faz a mínima noção de como ele se parece, sabe? Se ele, por ser porque a gente, de certa forma, sabe que ele é um alienígena, mas não tá explícito. Então a gente não sabe se a feição dele é realmente humana ou não, se tem alguma coisa diferente que denota isso. E é legal essa opção do diretor por esconder essa identidade até o momento de realmente revelar. Eu até achei, cara, na primeira vez que eu vi, que fosse algo que eles fossem manter até o final. E aí só no final eles fossem mostrar o rosto do rapaz. Uhum. Eu também tava achando que ia ser isso, mas aí ele vira bem no momento que ele fala assim, sou de Vênus, né? Alguma coisa assim. E aí você meio que desvenda esse mistério, e aí a gente tá lidando de fato com aquele personagem. É legal isso, cara, eu gosto. Eu tava lembrando de uma coisa que o namorado da Patricia Neal fala, que essa nave anda milhões de anos-luz, né? Aí eu pensei assim, não, peraí,
O cara é de Vênus. Vênus é aqui do lado, assim, sabe? É mais fácil ir pra Vênus do que pra Barra da Tijuca, sabe? Vênus eu acho que é 3 minutos luz, sabe? E o cara, milhões de anos luz. Algo não está certo. Mas eu acho que esses 2 filmes dão uma boa double feature, né? Dão. E o legal é que foi completamente aleatório, né? As nossas escolhas, porque não foi caso de pensado de não, esses filmes trabalham exatamente com a mesma temática. Foi meio que ao acaso. Foi igual que a gente fez no episódio sobre o filme de terror japonês, né? Que acabou saindo filme de terror japonês com gatos. É o que eu ia falar, cara. Acho que a nossa sintonia tá batendo muito ali, porque o negócio tá fluindo. Não é? Tem mais alguma coisa? Não, acho que tô satisfeito, então, Thiago. Vamos falar de streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, João, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Cara, eu tô tentando corrigir uma falha basal minha e me propus a ver mais filmes de faroeste. Nunca foi um gênero que me atraiu super. Então, tô tentando ver alguns clássicos. Eu vi Rastros de Ódio. É um filme do John Ford que eu não tinha assistido ainda, né? Que basicamente trata sobre um veterano de guerra, Ethan, se não me engano o nome dele, que ele volta, né? A guerra acabou, ele volta para encontrar o irmão e a família desse irmão dele no Texas. E por acaso essa família do irmão dele acaba sendo emboscada por uma tribo indígena, né? Os Comanches. E o irmão, a esposa do irmão, o filho acabam sendo assassinados. E as 2 meninas são levadas por esses indígenas. E aí é ele partindo nessa busca de reaver as garotas. Eu gostei muito do filme. É um filme que tá no HBO Max. E é legal, assim, porque na minha cabeça, a maior parte dos faroestes tem uma questão de trazer um certo virtuosismo para esses personagens centrais, né, para esses protagonistas. E aqui o Ethan, ele não tá completamente envolto desse virtuosismo, sabe? É um personagem que a questão do ódio, e eu acho que a tradução pro nosso português brasileiro casa muito bem com isso, até mais que o título original, tá muito presente na vida do protagonista. Muito por conta, talvez, do que ele viveu na guerra, que torna ele esse homem amargurado, quanto por essa experiência que vai levar aí anos a fio em busca dessas garotas. Cara, que filmaço, assim. John Ford, como eu falei, não vi tantos faroestes, mas os filmes que vi dele eu sou fãzaço. Então, só reforçando, tá no HBO Max. Ah, que droga! Por quê? Porque eu não vou poder falar desse filme quando a gente for falar. Quando a gente for falar sobre John Ford, porque assim, esse filme é um dos filmes favoritos do meu pai. Assim, ele tem várias. Assim, pra você ver como é que meu pai fazia, tem uma determinada cena que mostra um túmulo da. Eu acho que é da mãe ou da irmã do Ethan. Sim. Né? Que eles pedem pra garotinha ir se esconder lá e aí a garota vai pra lá. E nesse túmulo, assim, é um frame. É um frame. Você consegue ler o que tá escrito. Depois passa. O frame tá falando assim: aqui jaz fulano de tal, morta pelos Comanches. Então, até antes do Ethan ter ido para a guerra, também a família dele foi morta por Comanches, né? E aí, meu pai também falava, né? Como você tinha como eles tinham o hábito de sequestrar garotas, né? Dos americanos, né? Dos americanos não, né? Dos estadunidenses.
que lá eu acho que era tudo descendente de nórdicos, né? Sim. Então, os comanches tinham esse hábito de sequestrar as mulheres e tal. O Scar tem olho azul. Cara. Né? Então, assim, o John Ford escolheu para fazer o líder, podia escolher qualquer pessoa, né? Escolheu o Harry Brandon para fazer o líder Comanche, né? Então, meu pai adora esse filme, e aí é um filme que eu tava querendo falar quando a gente for falar de John Ford lá em abril. Cara, filmaço, assim, eu gostei muito de ver. E é bom estar corrigindo essa falha basal, porque acho que boas experiências me reservam com filmes de faroeste. Eu fiz um curso, até recomendo, eu acho que o Jonathan também fez esse curso, que foi com o Marcelo Miller, que foram quatro aulas sobre John Ford, e foi excelente, assim. Caralho, mano. Foi um curso muito legal que eu fiz, assim, esse curso. Esse e um outro que ele fez, que é Mestres do Cinema Europeu, que aí ele fez, foram 8 aulas, né, 4 aulas de Fassbinder, 4 aulas de Almodóvar. Que da hora, mano. Eu acho muito bom, adoro Marcelo, e sempre que eu posso, recomendo os cursos dele. Bom saber. Você tem algum meio de contato? Tenho, vocês podem me encontrar no Instagram, que é _João, _Neto, _. Ou então vocês também podem me encontrar no Twitter. No Twitter é @João_Neto93. Beleza. Agradeço muito a participação do João e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Me manda um alô lá no Twitter, né, Thiago Miranda 79, e mande sugestões, críticas, elogios, e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. E eu sou o João Neto. E este foi o Podcast Ponto Cego.